Já 4 e hoje a gente vai falar sobre herança genética. E de começo, o que vocês entendem sobre a herança genética? A gente vê o seguinte, né? Que a partir que a gente nasce, né, a gente fica procurando características que se encontram no pai, na mãe, na avó, no tio, que o bebê possa ter. Às vezes os olhos são da mesma cor, os dedos são do mesmo formato, o formato do olho são iguais, da boca e assim por diante. E é isso que a gente vai discutir. A gente tem essa parte de herança genética que já é um caso de sair herdando dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, algumas características que eles já tinham. Isso é passado de pai para filho, de geração em geração. Vamos lá começar a discutir. Aí então aqui você observa que tem dois casais, e esses casais, esse aqui formou mais um casal para frente e assim vai por diante. Vamos lá. Dessa genética. A genética é a ciência que estuda a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Essa palavra hereditária quer dizer que é de geração em geração, de pai para filho, de avô e assim vai por diante. Por volta de 1986, Gregor Mendel postulou duas leis que serviriam como ponto de partida e até hoje são a base do estudo da hereditariedade. Vamos lá para a primeira lei de Mendel. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa foi a primeira lei dele. A segunda. As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Tá aí, né? Mendel começou com observar, né, essas características genéticas que os filhos iam herdando dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, assim por diante. Vamos lá. Agora a gente vai falar de cromossomo, gene e DNA. Observa aqui a estrutura do cromossomo. O cromossomo é formado por quê? Por uma célula e por um núcleo. Aqui está o braço, o centrômero e o DNA. Aquela parte que eu vou tirar o DNA para saber se o filho é meu. O DNA é essa estrutura aqui. E aqui está o gene. Tá certo? Vamos lá, vou seguir. A molécula de ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, né? Que isso aqui é a sigla que caracteriza esse ácido aqui, que a gente mostrou na figura anterior, carrega todas as informações e características genéticas dos seres vivos. Então, todas as nossas características são transportadas, né? Que são distribuídas pelo nosso DNA. Os cromossomos são constituídos por uma longa fita de DNA que se enovelam com uma proteína denominada histona. Os cromossomos estão organizados aos pares no interior do núcleo das células diploides, 2N, e cada par é denominado cromossomo homólogo. Foi o que a gente viu naquela parte, aquelas duas fitinhas, né, que constituem no DNA. São aquelas duas fitas. Vamos lá. O conjunto de cromossomos de uma célula forma o cariótipo, onde em seres humanos 22 pares correspondem aos cromossomos autossomos e um par aos cromossomos sexuais, que os cromossomos sexuais têm um par de cromossomos. Na mulher é XX, no homem é XY. A gente denominou essas características, os cientistas no caso. Vamos ainda falar sobre esses três casos aí. Os fragmentos de DNA em um cromossomo são denominados genes, os fragmentos dele, né? Responsáveis pela síntese de uma proteína específica que condiciona
um caráter como, por exemplo, a cor dos olhos. Então, os genes, né, que é o responsável por transportar as características do DNA, as características herdadas a partir dos tempos, por hereditariedade, certo? Em um cromossomo homólogo, os pares de genes localizados no mesmo local, ou melhor, no locus gênicos, que é o nome dele, que determinam o mesmo caráter, são denominados genes alelos. Genoma é o conjunto de todos os genes em um organismo. Então, o conjunto de todos os genes no organismo é chamado de genoma. E aí, vamos falar agora de genótipo e fenótipo. O genótipo são essas características que os cientistas estudam, tá certo? Que a partir dele, a partir do fenótipo, né, a gente tira o genótipo. O fenótipo são as características que algum ser tem, ou seja, a cor dos olhos, o nariz empinado, o nariz mais grosso, e a partir desses fenótipos a gente subtrai aqui os genótipos, que podem ser dominantes ou recessivos. E vamos lá, observa aqui, o genótipo mais o meio ambiente, ele é igual ao fenótipo. Por quê? Porque o genótipo depende daquele meio em que vive para ter as suas características. Um exemplo, o urso polar mesmo. O urso polar ele tem várias camadas de gordura para poder suportar aquele frio nos polos norte e sul, né? No caso, então, a partir daquele ambiente que ele vive, ele cria sua própria característica, o seu fenótipo. O genótipo corresponde ao conjunto total de genes de um indivíduo, como a gente viu, né? O fenótipo são as características determinadas pelo genótipo, manifestadas pelo indivíduo, como por exemplo o tipo sanguíneo. O fenótipo pode ser alterado pelo meio, ou seja, os fatores ambientais, como por exemplo a mudança na coloração dos pelos em coelhos himalaios em função da temperatura do ambiente. Porque eu falei que a partir daquele ambiente que vive, que vai se adaptando àqueles seres vivos, eles vão criando outras características para poder sobreviver naquele certo local. A baixa temperatura de 5 graus Celsius, os coelhos apresentam coloração preto e branco, enquanto que ao elevar a temperatura para 20 graus Celsius, os coelhos ficam com a coloração apenas branca. Tá vendo aí o que eu falei anteriormente? Agora vamos falar de homozigose e heterozigose. Aí aqui está o que eu falei, homozigoto dominante, que é azão, heterozigoto, que ele é recessivo, nesse caso aqui não, é recessivo que é azinho, e o homozigoto recessivo, que ele é azinho. Vou explicar mais aqui adiante. Os genes alelos, como se apresentam iguais num certo loco, são denominados homozigotos, sendo considerados puros para um caráter e são representados por duas letras iguais. Por exemplo aqui, o azão e o azinho. Quando os genes alelos são diferentes, estes são denominados heterozigotos, sendo considerados híbridos para um caráter e são representados por duas letras diferentes. Por exemplo, o azinho. Vocês vão, se vocês continuarem os estudos, né, vão aprofundar essa parte de azinho, mais no terceiro ano do ensino médio com a disciplina de biologia. E aqui vamos mostrar algumas características aqui do gene dominante e do gene recessivo. Vamos lá, o nariz. Observa aqui o nariz aquilino para o alelo dominante e para o alelo recessivo o nariz reto no caso, né? Lobo da orelha destacado e aqui colado. Aqui aquelas covinhas que tem no queixo. Aqui, quem tem aquelas covinhas no queixo é do alelo dominante, e para quem não tem, é o alelo recessivo.
o queixo pragnato, quem tem o alelo dominante, e quem tem um queixo reto é recessivo. Os lábios grossos, aqui são alelo dominante, e para quem tem os lábios finos, alelo recessivo. Olhos escuros, alelo dominante, e azuis, que são os claros, o alelo recessivo. Os cabelos, quando são escuros, é uma característica do alelo dominante, e quando são loiros, alelo recessivo. Capacidade de enrolar a língua, vocês conseguem enrolar. Se vocês conseguem, vocês têm um alelo dominante aí na língua. E para quem não consegue enrolar a língua, tem um alelo recessivo. A calvície. Quem tem um alelo dominante tem calvície. Quem um rosto não tem calvície. Dedo mindinho, quando é curvado, é porque o alelo é dominante. E quando o dedo é reto, o dedo mindinho, o alelo é recessivo. A curvatura polegar do dedo, quem consegue fazer isso? Inclinar o dedo, quem consegue era o alelo dominante, quem não consegue o alelo recessivo. Vamos lá. O gene dominante é aquele que determina o mesmo fenótipo, tanto em homozigose como em heterozigose. O gene recessivo só se expressa com os alelos em homozigose, azinho, azinho. Logo, os alelos podem ser representados. Consertando o que eu falei anteriormente, os alelos dominantes são azão, azão em homozigose e azão em azinho em heterozigose. E o recessivo é apenas o azinho, azinho. E eles são representados dessa forma aí, como heterozigoto, o azão, azinho, homozigoto recessivo, azinho, azinho, homozigoto dominante, azão, azão. E fica por isso, gente, a aula da gente. E aí, qualquer dúvida, vocês olhem lá na atividade que tem um resumo do conteúdo.